Olá, caros alunos, caras alunas. Estamos aqui hoje para poder falar um pouco sobre negócios jurídicos, né? Aquelas disposições gerais, aqueles bate-papo inicial sobre negócios jurídicos, né? A validade do negócio jurídico, ele depende de alguns requisitos. Não é todo negócio que pode ser feito sob a égide da lei. Então, assim, para um negócio jurídico ser válido, é necessário um agente capaz, um objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e também uma forma prescrita ou não defesa em lei. Não defesa, não proibido, não vedado pelo ordenamento jurídico. Vamos trabalhar cada um desses três pontos e outras questões também sobre o negócio jurídico, né? Agente capaz. Em regra, aquela pessoa maior de 18 anos que não tem nenhum tipo de problema, né, para expressar plenamente seus direitos, ele é um agente capaz. Então, é uma pessoa de 18 anos, sem nenhum tipo de problema. Não é ébrio, não é um pródigo, não é menor de 18 e maior de 16 anos, ou menor de 16 anos também, que é totalmente incapaz. Então, ele é um agente capaz, ele é um agente capaz de assumir obrigações e ter direitos. Então é necessário esse agente capaz, né? É necessário que tenha um agente que possa exprimir a sua vontade, né? De maneira livre e desembaraçada, sem nenhum vício. Então a primeira validade do negócio jurídico é esse, é um agente capaz, um agente que tenha plena consciência do que está fazendo, em maior de 18 anos, que por exemplo, um menor de 16 anos, por exemplo, em regra, ele é absolutamente incapaz, né, conforme o Código Civil, e ele não tem como celebrar um contrato. Você não pode chegar uma criança e fazer um contrato de compra e venda, por exemplo, formal de uma casa, sozinho, né? E, nesse caso, ele será representado pelo um representante legal, ou o pai, ou a mãe, né, ou um tutor, né, dessa criança, ou um curador, a depender da situação. Então, para celebrar um negócio jurídico, a pessoa tem que ser capaz. O objeto tem que ser lícito, né? Eu para fazer um negócio, o objetivo que eu quero não pode ser, por exemplo, drogas ilícitas. Fazer um contrato de compra e venda de drogas ilícitas, né? Porque aí está eivando aquele negócio jurídico de um objeto ilícito. Tem que ser possível. Eu não posso, hoje, né, com a tecnologia que nós temos, fazer um negócio para comprar a lua ou vender a lua, né? Porque esse negócio não é possível. Não posso chegar e vender um satélite da Terra, né? Que eu não posso ir lá, assim, dentro das nossas tecnologias atuais, né? Tem que ser determinado, né? Esse objeto ele tem que ser determinado ou pelo menos determinável, né? Tem que ter uma determinação desse negócio. Então assim, eu vou comprar e vender uma mesa, eu vou comprar e vender um carro, eu vou comprar e vender um imóvel, determinado tipo de imóvel, né? Então esse negócio é ou determinável. Eu sou agricultor, por exemplo, e vou vender a minha produção futura de soja, minha produção futura de algodão, de café. Então ele é determinável. Estou fazendo um negócio jurídico com bem que ainda não pode não existir, mas ele é determinável. É aquela produção, aqueles acres lá, aqueles de terra plantada, de arroz, feijão, etc. Terceiro ponto, forma prescrita ou não defesa em lei. Em regra, o Código Civil, né, os contratos civilistas, eles são independem de forma prescrita. Eu posso celebrar esse contrato da melhor forma possível. Eu posso fazer esse contrato verbalmente, posso fazer por simples assinatura em um documento, né? Se for em algumas situações para valer um contrato tem que ter duas testemunhas, né? E imóveis acima de 30 salários mínimos, ele tem que ter uma escritura pública. Então, em alguns casos, a lei prescreve uma forma, né, que esse negócio tem que ser feito, né? Tem que ter uma formalidade para celebrar aquele negócio jurídico. Mas, em regra, o negócio jurídico ele pode ser feito livremente, né? Prevalece a liberdade, né, de estabelecer vários negócios no ramo privado, tá certo? E assim,
Quando a gente fala em agente capaz, né, voltando àquele primeiro tópico, a gente tem que ver o seguinte: essa incapacidade relativa, por exemplo, maior de 16 e menor de 18, ele é incapaz relativamente. O pródigo, ele é incapaz relativamente. Isso não pode ser invocado pela outra parte em benefício próprio, né? E nem aproveita os cointeressados capazes, salvo se aquele objeto for um objeto direto e indivisível. Isso porque tem um princípio, né, do direito que diz que ninguém pode se valer da própria torpeza. Uma pessoa relativamente incapaz, que ela diz que, não, eu sou maior de idade, por exemplo, faz o negócio e depois vai utilizar essa incapacidade relativa. Olha que fale que a incapacidade relativa é absoluta, não, né? Então, a menor de 16 anos, absolutamente incapaz, o negócio não é válido, mas a parte que é relativamente incapaz não pode utilizar isso, invocar isso em benefício próprio. Por quê? Ninguém pode se valer da sua própria torpeza, certo? E essa declaração de vontade, né, essa validade da declaração de vontade, como eu disse antes, né, falando um pouco sobre a forma, ela não depende de uma forma especial, né, salvo quando aquela lei expressamente exigir. No caso, por exemplo, imóveis acima de 30 salários mínimos, tem uma forma específica, tem uma forma de celebrar aquele negócio jurídico, né? E assim, a escritura pública, ela é essencial em alguns negócios jurídicos que falem sobre direitos reais sobre imóveis, né? Não dispõe na lei em contrário. Então, assim, em geral, quando você vai constituir um ônus, transferir, modificar, renunciar a algum direito real sobre imóveis de valor superior a 30 salários mínimos, a escritura pública é essencial. Então, assim, a forma, quando você está vendendo, comprando um imóvel, acima de 30 salários mínimos, a escritura pública, ela é essencial do ato, do negócio jurídico. Então, ela tem que ter. Não adianta você fazer um negócio e não ter essa forma devidamente com escritura pública. Não dá para fazer uma escritura particular de um imóvel de R$1 milhão, que ela vai tornar o negócio inválido, se ela não for devidamente feita na forma prescrita na lei, no artigo 108 do Código Civil, né? E assim, e também eu posso colocar uma cláusula no instrumento, no negócio jurídico, né, naquele contrato que vai dispor sobre o negócio jurídico, que tem que ter instrumento público. Então, se eu coloco uma cláusula dizendo que o negócio não vale sem um instrumento público, isso fica da substância do ato, também ele macula o negócio jurídico se não tiver aquele instrumento jurídico. E assim, a manifestação de vontade que você externa no meio de um contrato, por exemplo, de compra e venda, ele prevalece ainda que você tenha feito uma reserva mental. Eu não tenho como saber o que você está pensando. Eu não tenho como saber que você fala assim, eu estou vendendo esse imóvel, mas eu não quero vender. Essa reserva mental, ela não tem validade. O que vale é o que você externa, sua vontade externada, salvo se eu, que sou, por exemplo, o comprador dessa coisa, eu sei que você realmente não queria vender. Então, eu sei da sua reserva mental, o que você está pensando. Então, o que você fala é o que prevalece, ok? E assim, muito cuidado. O pessoal fala, né? Quem cala, consente. Isso está onde? No Código Civil. Né? Isso está no Código Civil. Faz parte do negócio jurídico. Se eu faço em regra, né? Se eu faço uma proposta e você se cala, em regra você está anuindo. Salvo se os usos e costumes do lugar forem diferentes, que se é necessário uma declaração expressa. Então, em geral, o silêncio importa a anuência, né? Quem cala, consente. Salvo se os usos e costumes, eles não permitirem tirar essa anuência do silêncio da parte, tá certo? E assim, na declaração de vontade, vai ver o que a pessoa realmente quis dizer e não apenas o sentido literal do que foi dito, né? Na verdade, qual a intenção daquela parte? Quando ela manifestou aquilo, qual foi a intenção? Ela foi vender mais do que o que está literalmente escrito no contrato. Então, isso é necessário para a própria hermenêutica, a própria interpretação do contrato. E aí, por fim, né, um bate-papo rápido, né? Todo negócio jurídico ele deve ser interpretado com a boa fé, com a eticidade. Beleza? Um abraço. Tchau, tchau.